Olá, queridos, Deus abençoe a todos vocês. Estou muito feliz de estarmos de volta através deste vídeo e eu quero também dizer a vocês que estive ausente por um tempo devido a compromissos assumidos, mas estou muito feliz de estar de volta aqui produzindo esses vídeos para a glória de Deus e para espalhar a verdade do Evangelho. Então, humildemente, eu quero pedir a vocês que não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhar, comentar e também de acionar o sininho para receber notificações. E não se esqueça também, por gentileza, de me seguir lá no Instagram, Paulo Romeiro 1. E assim o nosso algoritmo vai ser grandemente ajudado, tá bem? Que Deus abençoe você na sua caminhada também. Hoje eu quero comentar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo de 13 a 16. E a razão por que estou fazendo isso é porque estamos na Semana Santa, chamada Semana Santa, que é considerada uma semana diferente por grande parte aí do mundo religioso. Então a gente aproveita essas ocasiões para falar ainda mais da Palavra de Deus. Seja Páscoa, seja Natal, outros momentos. Então a gente aproveita isso para impulsionarmos a pregação do Evangelho da Graça de Deus. Então eu vou ler com vocês agora Marcos capítulo 14, versículo de 13 a 16, que diz assim: Então Jesus convidou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: Onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Olha, muitos comentaristas salientam que os jarros de água, diferente dos odres de vinho, eram quase sempre carregados por mulheres. Então, dificilmente um homem carregaria um jarro de água em Israel. Era uma tarefa para as mulheres. E aqui nós vemos a onisciência de Jesus, quando ele mandou 2 dos seus discípulos, e aconteceu exatamente como Jesus previra, como ele anunciara. Isso mostra a onisciência de Jesus. Ele sabia que aquilo aconteceria. As famílias que podiam ter escravos sempre faziam os escravos carregar água. Em muitas cidades, os servos eram mandados às fontes públicas para buscar água de chuva que havia sido armazenada nas cisternas. Tudo indica que essa família residia na área de Jerusalém conhecida como a Cidade Alta, próxima do templo, diferente da Cidade Baixa, mais pobre, na direção do sistema de esgoto da cidade. A Páscoa tinha que ser comida dentro dos limites dos muros de Jerusalém, para aqueles que moravam ali. A maioria das casas estaria lotada de convidados. E os 2 discípulos que Jesus enviou, nós sabemos que foram Pedro e João. Como? É só ler lá no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e no versículo 8, ali o texto diz claramente que foram Pedro e João, os discípulos que Jesus enviou. O dono da casa, provavelmente, era um dos seguidores de Jesus. Ele sabia exatamente quem era o mestre, e provavelmente ele já conhecia os discípulos, já havia se encontrado também com eles. Muitos lares tinham uma sala no andar superior chamado cenáculo, um lugar espaçoso suficiente para acomodar Jesus e os seus 12 discípulos. Agora, olha para essa cena tão interessante. Eu muitas vezes me imaginei nessa cena. Aliás, este texto da última ceia de Jesus com os discípulos, ele foi largamente usado pelo Espírito Santo no meu processo de conversão. Então eu lia, tinha uma Bíblia católica, não era nem minha, da minha irmã, que estava guardada comigo no meu quarto de pensão,
Então eu lia muito o Evangelho de João, do capítulo 13 ao 17. 13 ao 17. É justamente Jesus ali na última ceia no cenáculo com os discípulos. Parece que eu estava lá dentro, parece que eu estava ouvindo, vendo a cada um deles e vendo principalmente Jesus. Então, nessa reunião da última ceia, os discípulos estão presentes, porque se trata de uma reunião íntima. Você vê que Jesus uma vez enviou 70, havia uma grande multidão que acompanhava Jesus, ia atrás dele, mas na hora da ceia, trata-se de algo íntimo. Os discípulos estão presentes, e a gente percebe que os estranhos não participam, a descrença não participa, e a indiferença não tem espaço neste momento. E houve também uma preparação antecipada. As acomodações para a última ceia de Jesus com seus discípulos seriam bem adequadas, né? Veja as preparações para a Páscoa. Incluía arrumar a mesa, assar o cordeiro, fazer pães asmos, preparar os temperos e outras comidas e bebidas cerimoniais que eram para a tradicional Páscoa judaica. Mais uma outra presença, a mais importante de todas. No centro de tudo ali estava Jesus. Jesus está presente. E esse é o melhor de tudo. Pode ser a melhor coisa do mundo, a mais bonita, a mais rica. Se Cristo não está presente, não vale a pena. Pode ser a vida de maior sucesso que exista. Se Jesus não está presente, não vai valer a pena. E Cristo está ali. E naquele momento, quando Jesus diz, num dado momento na ceia, Jesus diz para os discípulos: um de vocês vai me trair. Eles começaram a indagar: por acaso sou eu, mestre? Interessante que eles não desconfiaram uns dos outros. Ninguém pensou, será que não é Pedro? Pedro já tinha sido repreendido por Jesus, lá em Mateus capítulo 16, afasta-te de mim, Satanás, né? E outros também, que às vezes erravam. Será que não é fulano? Será que não é João? Será que não é Filipe, Bartolomeu? Eles não desconfiaram uns dos outros. Então eles perguntaram: por acaso sou eu, Senhor? Né? E Jesus diz: é aquele que coloca a mão no prato comigo. Isso significa que Judas estava muito próximo do Senhor. Talvez à direita de Jesus, a primeira pessoa à direita de Jesus. E de acordo com as informações teológicas dos comentaristas, geralmente o anfitrião, a pessoa que ele mais queria honrar, colocava a mão no prato, ele comia junto com ele no prato. Então é como se Jesus estivesse fazendo mais um apelo a Judas, né? Que já estava com seu coração dominado. E os discípulos começaram a perguntar: por acaso sou eu? Na presença daquele que é santo, que é justo, nós examinamos o coração. Aliás, é algo que o apóstolo Paulo orienta aos crentes lá da cidade de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 11, e no versículo 28, no momento da ceia do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, né? E tome e participe. Ao olharmos hoje para a nossa condição, clamemos por uma experiência pessoal mais profunda, um alcance mais elevado, uma maior capacitação e entrega total para o serviço do reino. Isso requer de nós caráter, compromisso, dedicação, santidade. E nós vamos perceber também que ali na última ceia com os discípulos, Jesus abriu o coração. Quantas revelações ele trouxe. Ele falou da traição pela qual ele passaria. Ele falou de Pedro, que ele o negaria. Ele prometeu o Consolador, o Paráclito, né? A descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Ele falou de perseguições, percebeu que os discípulos estavam tristes. Ele fala sobre isso. E ele também fez promessas, né? Então eu acho muito interessante que ele preparou os discípulos para as adversidades, né? E nós vemos isso em João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o coração de vocês.
Creio em Deus e creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar-lhes lugar. E quando eu for e preparar-lhes um lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Cristo está interessado em nós, em ter nós com Ele. É para mim mesmo, ele diz. É para estar com Ele. Aliás, quando ele começou a chamar os discípulos, uma das razões por que ele chamou era para que estivessem com Ele. Eu vejo isso no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João foram assim, confrontados pelas autoridades religiosas de Jerusalém. Então o texto de Atos comenta que eles perceberam que Pedro e João haviam estado com Jesus. Como isso é importante para a nossa vida espiritual. Então não se turbe o coração de vocês. Não fiquem turbados, né? Com corações turbulentos. Né? Jesus acalmou os discípulos, mesmo sabendo que ele enfrentaria. Ele fez isso. Né? Era um momento solene, um momento grave, um momento de alertas, de advertências, de anunciar coisas pesadas. Jesus dizendo: eu vou ser entregue, eu vou morrer. Né? E muitas outras coisas que ele foi compartilhando. E uma outra coisa muito linda é que Jesus nunca enganou os discípulos. Nunca. Ele sempre lhes falou a verdade. E ele diz em João capítulo 16, versículo 33, antes de fazer a sua oração sacerdotal, em João capítulo 17 ele diz: eu tenho dito essas coisas a vocês, para que vocês em mim tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aflição no mundo, paz em Jesus. E essa situação continua, sempre vai ser assim. Você quer paz? É em Cristo. Você não quer? Vai ter que conviver com muitas aflições neste mundo. Infelizmente, o vazio, a falta de perspectiva, a falta de sentido para a vida, a falta de um futuro. Porque para muitas pessoas, tudo termina no crematório, tudo termina numa sepultura. Mas Cristo nos disse que nós iremos além. Ele veio para nos dar a vida eterna com Ele no céu que Ele promete aqui. Que Deus abençoe você e eu com essa palavra, com essa mensagem, que ela sirva para o nosso crescimento e para olharmos cada vez mais para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Jesus não voltar antes.